Quero começar trazendo um pouquinho da nossa história, né? Para vocês saberem, o Colégio Santo Agostinho, ele pertence aos frades agostinianos, né? Que fazem parte de uma congregação religiosa chamada Ordem de Santo Agostinho. E, como o próprio nome revela, né, são seguidores dos ensinamentos de Santo Agostinho, né? É um santo que nasceu na África, no norte da África, no ano de 354, né, no século IV, né? E trata-se de um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja. Então, a nossa instituição, ela está exatamente por isso que recebe o nome de Santo Agostinho, né? Então, um grupo de frades, né, esses freis, né, especificamente, né, vinculados ao mosteiro, né, do Escorial, na Espanha, vieram para Minas Gerais, para Belo Horizonte, no ano de 1929, ou seja, no final da década de 20 do século passado, né? E enquanto freis, enquanto religiosos, tinham o desafio da educação, o desafio da evangelização, e já no ano de 1936, fundaram, né, inauguraram o prédio, o Colégio Santo Agostinho, que hoje, né, está localizado no bairro Santo Agostinho, que é a nossa instituição que atende por volta hoje de 3.400 alunos, né? Então, nós estamos vinculados a um grupo de religiosos, né, que teve essa trajetória, né, que saiu da Espanha, que veio para o Brasil. Então, nós já temos aí a unidade do Colégio Santo Agostinho há mais de 80 anos, né? Nós pertencemos a uma mantenedora, né, que a gente chama de Sociedade, Inteligência e Coração, né? E essa nossa mantenedora, ela é responsável, né, pelos colégios, né? Então, eu estou falando aí de 4 colégios. O Colégio Santo Agostinho, aqui na unidade de Belo Horizonte, como eu disse, 3.400 alunos. A gente tem o Colégio Santo Agostinho de Contagem, que tem hoje por volta de 1.400 alunos. A unidade de Nova Lima, com 2.200 alunos. E a nossa unidade, que a gente chama de GZ, né, Colégio Santo Agostinho Gutierrez, hoje com 930 alunos. Além dos colégios, né, a nossa mantenedora também tem uma série de obras sociais, né? Nós temos a Escola Profissionalizante, hoje localizada aqui no Barreiro, né? A Escola Profissionalizante Santo Agostinho. A oficina, o Colégio Santo Agostinho Aiacom, ou a gente chama Colégio Aiacom, localizada no Rio de Janeiro, né, numa comunidade que atende crianças em contexto de vulnerabilidade social, uma situação de risco, né? A Oficina do Saber, que é aqui na Vila Senig, também na região do Barreiro. A Escola Santo Agostinho, em Bragança Paulista. Então, essas 4 instituições, essas quatro escolas, são obras sociais que a mantenedora atende. E nós temos também o Centro Ilale, né, que é o Centro Agostiniano em Ecologia Integral, que está situado na nossa cidade aqui próxima, vizinha, que é Mário Campos. Então, a mantenedora, no seu conjunto, na sua, né, dos colégios e das obras sociais, hoje nós atendemos, a mantenedora atende mais de 11.000 famílias de forma direta, né? São aí 8.200 alunos nos colégios, nos 4 colégios, 3.300 alunos, né, contemplados em obras sociais, e somos hoje mais de 1.300 colaboradores, né? Então, é uma instituição já com, né, uma quantidade significativa de pessoas. Bom, nós estamos aqui para falar da nossa unidade do Colégio Santo Agostinho Gutierrez, né, que foi inaugurada em 2018. Para quem é da região, sabe que ali era o colégio Regina Passes, né? Então, eu e a Fabiana e outras supervisoras, nós chegamos em 2017 para fazer a transição do colégio, e começamos em 2018, na época, com 430 alunos. No ano passado, 2019, nós já tínhamos 730 alunos. Esse ano nós estamos com 941 alunos. A previsão para o ano que vem, 2021, próximo de 1.100, né?
E a capacidade do colégio é aí por volta de 1.400 alunos, que é a nossa expectativa, isso em 2023. Tá? Então, a gente está falando de um colégio de porte mediano, né? Mas isso é relativo. Se a criança está saindo de uma escola, né, pequena, ela está vindo para um colégio grande. Mas se de repente a criança está vindo, por exemplo, da nossa unidade de Belo Horizonte, que tem 3.300 alunos, a sensação é que está vindo para uma escola pequena, né? Mas é isso. Então, a nossa unidade ela foi fundada em 2018 e a gente tem, assim, uma alegria muito grande, porque quando eu cheguei em 2018 e eu atendia os pais, era muito comum os pais falarem assim, Paulo, mas vai ser Santo Agostinho mesmo, né? Não vai ser um Regina Passes turbinado, né? E eu fazia toda a defesa de que, pais, fiquem tranquilos que, de fato, é Santo Agostinho. Nós não estamos, né, nos aventurando em abrir mais uma unidade. De fato, é a unidade de Santo Agostinho, com a qualidade, com a consistência do Colégio Santo Agostinho, né? E hoje a gente tem uma alegria muito grande, porque como os pais, né, muitas famílias estão dentro do colégio, né? Então, eu estou falando aí de 940 famílias, 940 alunos, hoje os pais percebem a consistência do trabalho que nós desenvolvemos, que nós realizamos, e isso nos enche de orgulho, porque era uma expectativa grande, se de fato a gente, né, no Gutierrez, a gente ia conseguir oferecer aquilo que as nossas unidades oferecem. Então, a gente está muito feliz e a gente está muito seguro, né, de dizer para vocês, pais, que é Santo Agostinho com consistência, com qualidade, com muita seriedade no trabalho que é desenvolvido, né? Trazer para vocês as nossas lideranças, né? A Fabiana, que falou com vocês no início, é a nossa gestora pedagógica, responsável pela articulação, pela gestão dos processos pedagógicos, né? A Fernanda Araújo é a supervisora do infantil ao primeiro ano e é a pessoa com quem vocês, né, terão daqui para frente uma série de contatos, né, e a partir do próximo ano é a pessoa que vai estar diretamente atendendo a vocês, acompanhando os meninos, acompanhando as professoras, né? Então, nesse momento, é a referência para vocês, é a supervisora Fernanda. A partir do segundo ao quinto ano, nós temos a supervisora Paula Viana Vasconcelos, né? E do sexto ao nono ano, a supervisora Adriana Chaves, né? Então, nós temos aí um time competente de 4, né, excelentes supervisoras. Eu gosto de reforçar, gente, que o colégio é uma casa de educação, né? O colégio é um lugar que tem gente, que tem pessoas em processo de formação. É um espaço essencialmente da relação, né? Então, é uma casa de educação. E sendo o colégio uma casa de educação, eu queria, para vocês, pais que estão procurando, né, e que estão nesse momento sinalizando o desejo de vir para o Santo Agostinho, eu queria insistir muito que vocês ficassem, né, levassem em consideração essa questão que eu vou trazer agora, né? Eu gosto de reforçar que nós, no Colégio Santo Agostinho, nós temos uma proposta pedagógica que ela está centrada em 2 pilares, em 2 eixos estruturantes. O primeiro, eu gosto de dizer que é uma educação ou uma formação com foco no humano, no desenvolvimento de valores. Em segundo lugar, uma instituição com foco na construção dos conhecimentos. Então, 2 dimensões, formação humana e a construção dos conhecimentos. Quando eu estou me referindo à ideia de formação humana, a formação em valores, eu estou dizendo para vocês, pais, que a nossa escola é uma escola que acredita em princípios de convivência, né? E dizer para vocês que, ao trazer os filhos para o Colégio Santo Agostinho, né, vocês precisam ter clareza de que vocês estão fazendo a adesão a um projeto de educação em que respeito, limite, disciplina, tolerância, isso são valores. Isso são valores. Respeito, limite, disciplina, tolerância. E são valores caros quando a gente pensa em convivência, numa vida em comunidade. Além disso, dizer para vocês que quando a gente também pensa em valores, a gente está falando em uma educação que ensina a respeitar as diferenças.
né? É fundamental a gente entender que cada criança é única, cada criança tem a sua individualidade, tem a sua particularidade e precisa ser considerada, precisa ser respeitada, precisa ser atendida na sua singularidade. Ao mesmo tempo, essa criança precisa se perceber na relação com os outros. E da mesma forma que ela precisa ser respeitada, ela precisa ser educada na relação para o respeito com os outros, né? Então, quando eu estou falando de uma educação, né, com foco na formação em valores, né, eu estou insistindo nessa ideia, né, de que isso é caro, de que isso é importante e que isso é difícil, pais. Dar uma boa educação, isso não é fácil. Vocês estão em casa, vocês sabem que, né, trazer a ideia de disciplina, de respeito, isso é muito difícil, né? Então, essa é a ideia que eu quero trazer de forma bastante objetiva, quando eu estou me referindo a uma educação pautada em valores. E também eu trouxe a ideia de que um segundo pilar, a ideia de que a nossa instituição, ela tem também como eixo estruturante a construção dos conhecimentos a partir de experiências práticas. Certamente vocês, como eu, né, viemos de uma história, de uma trajetória em que a sala de aula era aquela em que o professor sabia tudo, a gente estava em fila, sentado, copiando, decorando, memorizando, para fazer prova, para repetir, com estresse, né, da reprovação, da aprovação, né? E a gente sabe que hoje as coisas mudaram muito. Esse modelo de escola não se sustenta mais. A gente precisa pensar numa escola em que traga novas metodologias, em que seja possível às crianças a construção do conhecimento. A relação do professor transmissor, aquele que sabe tudo, já não é mais possível, né? Com todos os recursos que nós temos hoje, né? A gente precisa entender que a escola, o professor, os processos pedagógicos precisam ter essa dinâmica, né, da construção, da participação, porque a sociedade, o trabalho, hoje pede, né, crianças, sujeitos, pessoas, né, profissionais que desenvolvam essa habilidade do trabalho coletivo, da troca, né, da construção. E, ao mesmo tempo que isso é fundamental, esse conceito de construção do conhecimento, eu preciso dizer para vocês, pais, que trazer os filhos para o Colégio Santo Agostinho, é preciso a gente entender que conhecimento, o processo da apropriação do conhecimento, ele não é um processo simples. A metodologia da construção, ela é coletiva, ela é participativa, mas não existe escola de excelência, não existe educação de excelência, se não existir rotina, se não existir disciplina, se não existir esforço, dedicação, comprometimento, né? Então, é necessário, né, vocês, pais, saberem que vir para o Santo Agostinho, nós temos a ideia de que a formação acadêmica ela é fundamental, né? Nós vivemos hoje na era do conhecimento, né? Quem não tem conhecimento, né, hoje não se estabelece. Conhecimento é poder, né? Então é fundamental a gente assegurar aos filhos de vocês, assegurar uma educação que venha com consistência no processo de construção do conhecimento, tá? Avançando um pouco mais, trazer para vocês também a ideia de que se uma educação em valores é importante, se a construção do conhecimento é importante, eu preciso dizer também para vocês que no Colégio Santo Agostinho existe uma outra relação que ela é extremamente importante, que é a participação da família, que é a relação da parceria da família com a escola, né? Muitas famílias, quando eu atendo, principalmente crianças de 3, 4, 5, 6 anos, quando vêm para o Colégio Santo Agostinho, muitas famílias trazem esse sentimento de que, nossa, será que o meu filho lá, naquela escola, com aquela quantidade de gente, será que o meu filho vai ser mais um? Né? Será que o meu filho vai ser visto? Será que o meu filho vai ser percebido? Aí, pais, eu preciso dizer para vocês que o atendimento individual é uma grande característica, é um grande diferencial do nosso trabalho. Eu preciso dizer para vocês que educação não é fácil.
Na verdade, eu nem preciso dizer para vocês, né? Todos nós sabemos que educar não é fácil. As crianças demandam demais da gente, exigem demais, seja no âmbito da relação de vocês enquanto pais dentro de casa, no contexto da família, né? Como que é exigente a opção da boa educação, seja no âmbito da escola, na relação pedagógica, né? Então, o processo pedagógico em si, ele é muito exigente. Pais, a única possibilidade que nós temos de trazer uma boa educação é que a gente esteja junto. É que naquilo que aconteça no cotidiano da escola, no dia a dia, seja nos conflitos, seja nas dificuldades, nas alegrias, nos acontecimentos, nas experiências, nas vivências, né? No processo, né, em que a criança ela vai vivenciando, né? Ela vai vivenciar esses processos o tempo todo com outras crianças. Então, virão conflitos, virão dificuldades, virão desafios. Muitas vezes a criança chega em casa chorando, às vezes a criança chega em casa eufórica, chega feliz, né? Então, assim, esse processo de construção da boa educação, a gente só tem um caminho, a gente ser parceiro. Então, eu queria trazer para vocês, pais, essa ideia de que para nós é muito caro o acompanhamento individual. E lá na educação infantil, eu estou falando então do maternal ao 1º ano, né? Vocês pais terão como, né, referência no acompanhamento de vocês a professora de sala de aula, a professora regente. A gente chama de professora referência. É com ela que vocês, no contato diário, vocês terão a articulação e o acompanhamento das questões que envolvem a criança, seja pela agenda, né, pelo telefone, quando se liga para a escola. Então, é possível manter uma relação direta, intensa, com qualidade, em relação ao acompanhamento da criança, tá? É lógico que em algum momento a supervisora, a Fernanda, vai entrar, vai participar, né? Dependendo, pode ser que em algum momento a própria gestora, a Fabiana, também participa, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é essa ideia de que esse processo de construção de uma educação pautada em valores, na construção do conhecimento, no acompanhamento da criança, isso é feito muito de perto com vocês, pais. Então, assim, daqui para frente, uma vez vencido o processo de admissão de novos alunos, a hora que vocês chegarem no colégio, né, vocês vão perceber que já vai ter uma atenção especial com o próprio contexto que a gente está vivendo, né? A gente não sabe como que fica essa questão aí da pandemia, né? Em que momento que a gente volta em definitivo no presencial? Certamente no início do ano que vem, né? Os indicadores mostram que a gente continua com a circulação do vírus, né? Então, o retorno presencial, ele é um retorno provavelmente em caráter de rodízio, né? Mas, independente disso, uma pergunta que a gente tem que colocar: como que essas crianças vão voltar para a escola? Quais os medos? Quais as inseguranças? Qual é a euforia? Qual o entusiasmo? Como que essas crianças vão voltar? Né? Nesse momento é fundamental, é necessário a gente perceber, a gente ter um olhar cuidadoso, atento a essas crianças, né? A gente sabe de processos de adoecimento que estão acontecendo, né? As crianças, de alguma forma, imagina, né? Com toda a energia, com toda a alegria que tem uma criança, né? Elas estão prisioneiras do apartamento, da casa, do espaço, né? Então, elas estão desejosas desse retorno. Então, é fundamental que, ao voltarmos, a gente tenha um olhar muito atento a cada uma das crianças, de tal forma que elas se sintam seguras, acolhidas, adaptadas, né? Porque, ao voltar, elas voltam também em um espaço diferente, em uma escola diferente, com professores diferentes, com pessoas diferentes. Então, assim, vocês, pais, terem essa tranquilidade de que a adaptação, o acolhimento é uma questão que para a gente ela é muito importante, tá? Eu vou dar um outro passo aqui, que é uma questão também que os pais, deixa eu dar uma olhada na hora minha aqui, senão eu vou me empolgando e vou falando bastante. Bom, tem um outro, né, dando mais um passo na nossa conversa, tem uma questão que as famílias gostam muito e perguntam muito, né, para a gente, das atividades que são oferecidas para além da sala de aula, tá? Então, vamos ver aqui alguns aspectos, são de diferentes abordagens,
que a gente pode estar conversando. Meu nome é Clarissa Zeredo, sou supervisora de Relações Internacionais do Colégio Santo Agostinho. A educação bilíngue é o caminho para uma aprendizagem alinhada aos desafios desse novo tempo. Nessa perspectiva, o inglês é não somente um fim, mas meio de aprendizagem de outros conteúdos, desde a educação infantil no Colégio Santo Agostinho. Durante as aulas, trabalhamos habilidades não somente linguísticas, mas também voltadas para o desenvolvimento da autonomia, criatividade, colaboração e pensamento crítico, além de potencializarmos a cognição e a concentração dos alunos. I like teaching. Me too. Excellent. Thank you. Put it down. Somos certificados por Cambridge como centro aplicador dos exames oficiais de proficiência linguística. Trabalhamos com simulados dos testes e realizamos as inscrições dentro das nossas unidades. Possuímos ainda parceria com a Universidade de Salamanca, na Espanha, e preparamos nossos alunos para os exames dele e CIELE, reconhecidos por diversas instituições internacionais. São mais de 20 anos de tradição nos intercâmbios na Espanha, Canadá e Estados Unidos. Nossa proposta é proporcionar imersão total na cultura local, desenvolvendo os aspectos linguísticos e sociais. No Colégio Santo Agostinho, preparamos e desenvolvemos os nossos alunos para enfrentarem os desafios do mundo e passarem bem pela vida. Então, pais, aqui eu quero trazer uma notícia importante, uma informação importante, porque quando a gente está pensando na internacionalização, existem algumas questões que extrapolam a nossa estrutura física na unidade de Gutierrez, e aí esse ano nós informamos toda a nossa comunidade educativa de que nós, a unidade Santo Agostinho Gutierrez, nós temos um trabalho integrado ao Santo Agostinho Unidade de Belo Horizonte. Né? Isso significa dizer que somos uma única unidade. E o que isso traz como desdobramento? Todos os alunos, ao concluírem o 9º ano na unidade do Gutierrez, automaticamente vão para a unidade de Belo Horizonte. Né? Em função das limitações da nossa estrutura física, nós não temos condições, por exemplo, de oferecer a high school. Né? Ao mesmo tempo, a gente não tem condições de oferecer todas as mudanças que estão sendo implementadas agora no ensino médio. Né? Então, vocês saberem, pais, que virem para o Gutierrez, para o Santo Agostinho Gutierrez, significa que vocês estão fazendo uma trajetória, fazendo uma opção por uma escola, em que os filhos de vocês terão uma trajetória, né, com foco numa educação que já tem todo esse olhar atento à questão de uma educação bilíngue, uma perspectiva de formação que prepara essas crianças para o mundo em que a gente vive, que é o mundo global. Então, a possibilidade do intercâmbio na Espanha, a possibilidade do intercâmbio no Canadá, a possibilidade da high school, quer dizer assim, isso é muito forte, isso é uma tendência que veio, né, e que ela dialoga hoje com as exigências que estão postas para o mundo em que a gente vive, tá? Então, eu queria trazer essa ideia de que vocês soubessem que nós estamos integrados ao Santo Agostinho Unidade de Belo Horizonte. Tem um outro projeto muito bacana acontecendo no Colégio Santo Agostinho Gutierrez, que nós chamamos de Programa Amplos, né? Que é a ideia de uma formação ampliada. A partir do 2º ano, né? A partir do 2º ano, então as crianças, as famílias que optarem por uma formação integral, em período integral, né? Pode fazer a opção pelo Programa Amplos. As crianças na parte da manhã têm o ensino regular, que é oferecido, né, na série, almoçam no colégio e na parte da tarde, além do acompanhamento de todo para casa, uma série de vivências, experiências, robótica, esporte, arte, música, né? Os meninos amam, é muito, muito consistente, um trabalho muito legal. E hoje a gente sabe que com as demandas que a gente vive, né, nós pais, a gente tem que trabalhar, né, o dia inteiro, essa coisa toda. Poder deixar o filho no colégio num período de 7 horas da manhã até as 17, isso traz uma tranquilidade, traz uma segurança, saber que a hora que chegar em casa, né, você não tem que estar preocupado com o para-casa da criança, você não tem que estar, né, muito pelo contrário, você vai sentar com a criança, pedir para ela contar o que ela fez, mostrar o caderno, então fica uma relação muito mais leve, muito mais gostosa, né?
Então, o programa Amplos a gente oferece na nossa unidade a partir do 2º ano, né? Que mais? Também os pais procuram muito e querem saber em relação às equipes esportivas e às escolas de esportes. Em todas as unidades do Colégio Santo Agostinho é muito forte essa perspectiva do esporte, né? E dizer para vocês que existe uma diferença. Quando eu estou falando de equipes esportivas, né? Os meninos já a partir do 4º ano, de 8, 9 anos, os melhores atletas, eles são selecionados em cada modalidade de esporte para disputar campeonatos, seja na Grande Belo Horizonte, seja no estado, representando o Colégio Santo Agostinho. Os meninos são alucinados, eles são loucos, eles são apaixonados, né, por fazerem parte da equipe, né? É impressionante como que essa perspectiva das equipes esportivas, ela tem uma dimensão muito formadora. Os meninos aprendem a perder, a conviver com pressão, com cobrança. Então, assim, é muito com disciplina, com regras, com normas. Então, essa parte do esporte, ela é muito formativa. E as escolas de esportes, a gente está falando, então, dos pais que querem trazer para os seus filhos a iniciação em algum esporte. Pode ser o futebol de salão, o vôlei, o handebol, né? Diferentes modalidades de esportes, né? Que a gente tem no colégio. Então, ginástica olímpica, tá? Então, o colégio oferece essas atividades como opção. Nós temos uma parceria com uma escola de dança, a Dança em Curso, né? Que oferece algumas modalidades de dança, e é lógico que o balé se destaca, né? Então, as crianças que estudam na parte da manhã, ao final do turno, podem fazer algumas modalidades de dança, ou ao final do turno da tarde, também podem fazer, né, alguma modalidade de dança. Sempre essas fotos, esqueci de falar, gente, são todas elas da unidade do Colégio Santo Agostinho Gutierrez, tá? Elas são fotos reais. Também oferecemos a capoeira, né? Uma novidade, é a única unidade do Colégio Santo Agostinho que oferece capoeira. Nós temos uma parceria aí com a escola Asa Branca, né? O dono é um colega profissional que já trabalhou como professor de educação física lá na unidade de Nova Lima, e ele saiu, inclusive, do Colégio Santo Agostinho para fundar essa escola de capoeira, e hoje ele participa com a gente no Gutierrez oferecendo capoeira. Robótica, né? Os meninos são alucinados. A meninada hoje, eles gostam muito. Isso dialoga diretamente com o perfil da meninada de hoje. Eles são muito tecnológicos, eles são, né, desse tempo da experiência, da construção, né, da tecnologia. Então, normalmente, a partir do 1º ano, né, então, a partir de crianças de 6 anos, tanto ao final do turno da manhã, como ao final do turno da tarde, nós temos aí a sala de robótica, em que as crianças podem se inscrever e participar. Tá? As atividades pastorais, né? Então, lembrando que o Colégio Santo Agostinho, enquanto uma instituição, né, religiosa, tem aí algumas atividades de caráter confissional, lembrando que é importante diferenciar. O ensino religioso que é oferecido no colégio, ele é interconfissional, né? Ele não tem a perspectiva, então, catequética, né? Mas nós oferecemos uma série de atividades que, sendo opcionais, elas estão ligadas à própria liturgia da igreja, né? Então, vamos pensar aqui, na Páscoa, nós convidamos as famílias e os meninos para a celebração de Páscoa. Agora, dia 28 de agosto é o dia de Santo Agostinho, a gente convida as famílias para uma celebração, Natal, né? Ou algum outro evento, né, de caráter mais confissional, a gente convida as famílias para participar com a gente. Também de caráter opcional, nós oferecemos o catecismo, né, para crianças do 4º ano, 5º ano e 6º ano. Então, ao final do turno da manhã, então as crianças da manhã podem ficar, né, à tarde, e as crianças da tarde vêm mais cedo para poder fazer o catecismo no colégio, né? Então, também é uma outra atividade que a gente oferece. E tem aí um encontro, uma atividade que a gente chama DVA, né? Que é o Dia de Vivência Agostiniana,
que é aquele dia em que as crianças saem do colégio ou vão para algum espaço, a turma inteira, vão discutir algum tema, vão fazer dinâmicas, vão fazer aprofundamentos, algumas atividades, né, em que eles vão passar por uma série de ações e de desafios em que as relações, as vivências, as experiências, sempre numa perspectiva de formação, de valores e de encontro, de amizade, eles adoram o DVA, né? Aquele dia em que eles saem do colégio e vão para experiências, assim, discutir questões relacionadas ao cotidiano da escola, né? Bom, vamos ver o que mais que eu tenho aqui, que eu acho que o meu tempo já está bem adiantado. Ah, sim. Para os meninos maiores, já a partir do 6º ano, a gente também tem aí projetos de voluntariado. Nós acreditamos que é fundamental, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, de muito egoísmo, de muito individualismo, as pessoas pouco sensíveis, é fundamental a gente desenvolver nos nossos meninos, nos nossos jovens, a sensibilidade da solidariedade, da compaixão. Então, assim, projetos envolvendo creches, asilos, hospitais, todas as nossas atividades que envolvem a doação de algum alimento, por exemplo, festa junina, né? A entrada é 1 quilo de alimento. Então, todos esses eventos, eles revertem em atividades beneficentes e os meninos participam diretamente. Ao fundo aí são 2 coordenadores, o Adessandro, que é o coordenador da pastoral, e quem está com o violão é a Rayane, também uma liderança. Eles estão aí em alguma atividade, né? A placa lá mostra que provavelmente aí eles estão fazendo entrega em alguma casa de beneficente. No Santo Agostinho também nós temos hoje uma preocupação muito grande em desenvolver nas crianças uma consciência ambiental, né? O planeta precisa ser cuidado. E quem cuida do planeta, exatamente somos nós. Desenvolver esta mentalidade, né, de preservação, de cuidado com o meio ambiente e práticas socioambientais, isso é fundamental. Essa imagem aí mostra as crianças na horta do colégio. Nós temos lá uma horta em que muitas atividades são desenvolvidas, né? Então, eles estão aí fazendo alguma prática, despertando neles essa sensibilidade socioambiental. É isso, gente.